Seria verdade as histórias dos gigantes ou meras lendas? Bom, você está no canal Manual do Guerreiro Eterno e hoje buscaremos respostas sobre os tão falados gigantes. Estamos no século XXI, onde a informação nunca foi tão rápida. A disseminação de histórias e ideias nos atropelam como avalanche. Porém, basta julgarmos o que para nós de fato é verdadeiro ou falso. O chamado gigante irlandês Charles Byrne media entre 2,40 a 2,50 metros. Ele nasceu em 1761. Com todo o seu tamanho, ele se apresentava a plateias de pessoas atrás de atrações. Hoje, seu esqueleto se encontra em um museu em Londres. E como este caso, há vários relatos de pessoas com alturas de 2 metros acima, como no caso mais recente do mongol Bao Xixun, que mede 2 metros e 36 de altura, e com um peso de 165 quilos. Ele foi reconhecido pelo Livro Mundial de Recordes como o homem vivo mais alto do mundo no seu tempo. E com esses fatos registrados e documentados, nos leva a crer na existência de gigantes de verdade. E vemos que nem todas as histórias que nos contaram, ou lemos em livros, ou vimos em filmes, são todas mentira. Mas agora vamos trazer relatos de um livro muito querido por milhares de pessoas no mundo, chamado a Bíblia Sagrada. O que ela nos diz a respeito dos tais gigantes? São os gigantes verdade ou mentira nas histórias milenares deste livro judaico? O caso mais comentado nos dias atuais é do gigante chamado Golias. Ele era de nacionalidade filisteia, um guerreiro de Gate, uma das mais antigas cidades em Israel. E com 3 metros de altura, era muito temido, não só pelos seus inimigos, mas também pelos seus próprios aliados. E com certeza aniquilou muitas vidas em suas guerras. Ele era guerreiro desde sua juventude. E os relatos de escritos antigos nos contam que só a ponta da lança que Golias fazia questão de levar em suas batalhas pesava quase 7 quilos, fora a haste de sua lança, o que nos faz pensar que talvez o peso da sua lança total seria de 10 quilos aproximadamente, o que já é algo espantoso. Golias tinha uma armadura toda feita de escamas, que pesava 6.000 ciclos de bronze, que na medida atual são aproximadamente 56 quilos de bronze puro, e tinha um capacete de bronze. Ele era tão bem armado que até seus pés eram protegidos por bronze, e sem contar que carregava uma espada e um escudo. Em pesquisas dizem que o peso de Golias chegava a quase 265 quilos, fora sua armadura, ou seja, nas guerras ele era uma máquina de matar, e o seu povo o admirava. Mas mesmo com toda sua força e tamanho, veio a falecer em uma guerra contra o povo de Israel, em 1200 a 1000 a.C., aproximadamente. Nos relatos de suas guerras, os espiões de Israel também relataram a existência desses homens de grande estatura, o que nos leva a crer que haviam muitos deles nessas épocas, mas, com as guerras por disputa de terras, suas linhagens foram sendo exterminadas aos poucos. Veja um dos escritos da comprovação de gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13 e 33. E sobre gigantes existe uma questão muito polêmica no livro de Gênesis, como diz nesta parte. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6, 1 ao 4. Tudo mostra que de fato existiram esses gigantes, mas como vieram à terra? Vieram de forma natural? Ou seria uma conjunção entre homens e anjos? Fica ao seu critério acreditar nessas possibilidades ou não. E por final, os 2 gigantes mais medonhos que são citados nesses escritos. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura? Pelo côvado comum, Deuteronômio 13, 3, 11. Esse rei de Og tinha uma cama de mais ou menos 4 metros de comprimento
e sua largura de quase 2 metros. Com essa cama de 4 metros, tudo o que podemos imaginar é que esse homem era com certeza maior que Golias, talvez o maior que já foi relatado. E por final, vamos encerrar o vídeo com esse último gigante. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. Livro 1 de Crônicas, capítulo 20, verso 6. O que vocês acharam? 4 dedos a mais e ainda é gigante? Assusta, né? Bom, se gostou do canal, se inscreva, deixa o seu like. Até mais, fiquem com Deus.